Oi gente, Leandro Monteiro, que Deus abençoe sua vida. Eu quero nesse vídeo aqui fazer um breve comentário sobre a novela da Record, o Apocalipse, e dar aqui meu parecer também com relação à visão escatológica, inclusive da visão de onde o anticristo vem. Primeiro, eu não quero aqui te desestimular com relação à novela. Pelo contrário, eu quero que você continue vendo, até porque é muito interessante, é muito importante, independente da visão, nós entendermos acerca das coisas relacionadas ao fim dos tempos, né? E também é um evento inédito, pelo menos até onde eu sei, aqui no nosso país, uma produção trazendo esse assunto à tona. Eu acredito que de alguma forma o próprio Deus tem permitido para que todos venham ficar atentos com relação à vinda de Cristo. Então, essa novela tem sido de alguma forma causada até polêmica, né, com relação à Igreja Católica, que, como vocês veem ali, quem está acompanhando, eu infelizmente não estou acompanhando todos os capítulos, os episódios, mas pelo que eu tenho visto ali, tem uma seita muito parecida, né, que dá a entender que é a Igreja Católica. Isso causou polêmica, né? Muitos católicos estão reclamando, tal, de maneira que alguns sites, alguns informativos estão falando que a audiência está baixa e que vão até encurtar a novela por causa disso, mas eu acho que a produção está nem aí, né? E eu acho que isso não vai acontecer não, mas enfim. Ali fala porque eles colocaram aquela seita parecida com a Igreja Católica. Porque a visão mais tradicional, dada a interpretação de Daniel, capítulo 9, verso 24 adiante, mostra, dentro daquilo que Gabriel falou para Daniel, uma contagem dos tempos, né, do final dos tempos. E dá até mesmo para se calcular e se cumpriram na história as coisas que Gabriel havia dito ali. Dentre as quais está a destruição de Jerusalém. A cidade santa será destruída pelo povo do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir, pelo menos a maioria dos teólogos concordam, a maioria dos estudantes de escatologias concordam, que esse príncipe que há de vir é o anticristo, é o homem do pecado, filho da perdição, a besta. Existem muitos nomes para ele na Bíblia, né? E se ele é o príncipe que há de vir, ele tem um povo. E Gabriel vai deixar bem claro que esse povo vai destruir a cidade santa, vai destruir Jerusalém. E dentro da contagem, isso vai acontecer, dada essa profecia, dado também a profecia de Cristo, isso vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos vão destruir a cidade, ali por Vespasiano, pelo seu filho Tito, né, Jerusalém, que foi ocupada ali desde 65, né, cercada desde 65, e destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, a visão mais tradicional é que o povo do anticristo, o povo do príncipe que há de vir, é nada mais nada menos que os romanos. Então, a visão mais tradicional aponta a vinda do príncipe que há de vir, e provavelmente também a vinda do falso profeta, diretamente ali de Roma, né? Diretamente de Vaticano, e existem muitas linhas que apontam para a Europa, para esse local. Só que quando você faz um estudo mais minucioso, né, você vai perceber que Roma tinha uma administração, né, depois, se não me falha a memória, do século XIV, se não me falha a memória, depois eu coloco aí bem corrigido, onde eles começaram a alistar pessoas de outros povos. Então, as legiões foram compostas de pessoas de outros locais. Eles davam salário, eles de alguma forma conseguiam trazer essas pessoas também aplicando
a lei da cidadania romana, tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana, não é porque ele nasceu na Itália, né, mas porque o seu pai provavelmente havia comprado, né, tanto que quando ele vai ser chicoteado ali, aquele capitão vai falar, mas isso eu comprei por grande soma de dinheiro, porque isso acontecia, tanto que Paulo era considerado um cidadão romano. É dentro dessa administração que vai funcionar o alistamento dessas legiões. E exatamente no ano 70 depois de Cristo, as legiões convocadas para a destruição de Jerusalém foram nada mais nada menos do que a Síria, o Egito, a Judéia, que hoje foi inventada tal, hoje em dia é chamada de Palestina, mas sabemos que isso é uma invenção. Eu explico no vídeo Jerusalém, a capital de Israel, né? Então, mas foram convocadas essas legiões. Os descendentes de Ismael, que, segundo o historiador Tácito, o historiador Flávio Josefos, que vão contar de maneira detalhada essa história, vão partir para cima, né, de Jerusalém, de judeu, com ódio comum entre vizinhos e entre irmãos. Por isso, segundo a história, o próprio Tito dá ordem aos seus generais para parar a destruição, mas, segundo a história, eles não paravam, eles partiram para cima, eles destruíram com ódio comum entre vizinhos, e a gente sabe que é uma luta entre os descendentes de Ismael e judeus há séculos, e isso permeia até os dias de hoje. Então, eu entendo, não é que eu seja dono da verdade, não é que eu tenha a revelação divina, mas eu entendo que o príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, é nada mais nada menos que os descendentes de Ismael, os árabes, tá? Então, a visão que eu tenho hoje escatológica é uma visão mais apontada para o Oriente, porque Jesus disse que olhar para a figueira é Israel. E tem um texto onde Lucas fala também parece que foi Lucas, desculpa, depois eu confirmo para vocês, e olhar também para todas as árvores. Eu acredito que tudo começa a partir do Oriente, tudo começa a partir de Israel. Então, essa a minha visão, né? Continue vendo a novela, mas eu acredito que o final dos tempos está muito relacionado com o povo árabe, com o povo muçulmano. Quem sabe em outro vídeo a gente conversa mais um pouco sobre isso, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua existência. Se inscreve aí no canal, dá um like aí e aperta o sininho também, né, para avisar quando chega um vídeo novo aí. Um abraço, gente.